Eu estava assistindo um debate entre o pastor Ezequiel Gomes e o pastor Joaquim de Andrade, que aconteceu lá na rádio Unidade FM. Eu vou trazer um pedaço dele aqui, onde o pastor Ezequiel de Andrade, que é um pastor da Igreja Adventista, estava defendendo a questão da guarda do sábado, né? E eu queria mostrar nesse vídeo como que o teólogo adventista acha dos cristãos que não guardam o sábado, né? Que não tem sábado como dia de guarda. Eu queria trazer isso daqui para mostrar para vocês. Eu já vou compartilhar aqui na tela um pedaço desse debate. A gente vai ter algum esclarecimento sobre isso, porque nesse vídeo eu pretendo falar um pouco sobre esta doutrina adventista e também falar sobre o que eu acho sobre guarda de sábado, guarda de domingo. E você que está aí assistindo, você guarda algum dia? Você guarda sábado, você guarda domingo, não guarda dia nenhum? Então hoje a gente vai ter esse esclarecimento sobre esse assunto. Bom, só que antes do vídeo, preciso te lembrar, não se esqueça de dar like, de curtir, de compartilhar, porque tratamos nesse canal de assuntos teológicos e cotidianos, sempre trazendo para a teologia. E aí, se você der like, curte, compartilha, o YouTube ele vê que é um assunto importante para você. Então, portanto, ele vai sugerir para mais pessoas, tá bom? Então, eu conto com a sua ajuda aí para estar divulgando esse vídeo. Outra coisa, também seja membro do canal, ajude esse canal a crescer, ajude a gente a pagar algumas coisas que são necessárias para a manutenção do canal. Então, inclusive ali com os membros tem acesso a alguns vídeos exclusivos, alguns estudos bíblicos. Então, vai lá, nos ajude aí nessa questão. Bom, vamos lá então, sem mais delongas, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo e o vídeo de hoje não terá edição. Eu pretendo fazer o vídeo direto, né? Então vai ser gravado como se fosse uma live, entendeu? E aí que eu acho melhor, porque sem tempo de fazer a edição agora vai ser mais interessante. Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela bem rapidinho, ó, só para vocês verem. Esse daqui é o debate, tá? Esse daqui é o pastor Ezequiel Gomes, né? Eu acho que chama pastor lá na Igreja Adventista também. E o Joaquim de Andrade é um outro pastor que está aqui. Olha aqui, ó, a Bíblia dá base para um decreto dominical. Esse é o debate, essa é a razão do debate. Bom, mas deixa eu só, antes de compartilhar o vídeo dele, por que eu estou fazendo isso? Porque é o seguinte, a doutrina adventista, ela vem se espalhando, né? Vem muitas pessoas acham correta, e principalmente por personagens igual Rodrigo Silva, né? Então, Rodrigo Silva é um daqueles teólogos bem gente boa, né? Então, ele vai para todo programa, entrevista, eu já vi várias entrevistas do Rodrigo Silva. Ele é uma pessoa que tem um grande conhecimento na área, em uma área em si, que é arqueologia bíblica, né? Então é bem legal muitas coisas que ele produz, mas ele é um adventista. E quando ele prega o adventismo dele, geralmente, para quem conhece um pouco da doutrina adventista, vê que isso não é exatamente o que ele fala, não é o que os adventistas na sua maioria creem, até porque eu conheço adventistas, tem pessoas da minha família que são, inclusive, que eu gosto muito dessas pessoas, entendeu? Então, não é uma coisa contra a igreja, né? E nem contra as pessoas, na verdade, é contra as doutrinas, né? Então a ideia aqui é debater doutrina, né? Essa que é a ideia aqui. Então nem contra o Ezequiel. O Ezequiel me parece ser uma pessoa muito afável. Agora a gente faz um recorte desse vídeo e essa parte ele estava um pouco nervoso, então que a gente vai colocar aí, entendeu? Mas é isso. Então, justamente por esse tipo de coisa, as pessoas acabam indo atrás, né? Porque, infelizmente, as pessoas seguem muitas pessoas, né? Dificilmente as pessoas seguem ideias, ideais, não, eles seguem pessoas. E aí, obviamente, por ele ser uma pessoa com muita entrada, acaba atraindo. Mas eu queria trazer aqui exatamente. E o engraçado. Esse vídeo eu estou fazendo sobre a guarda do sábado, mas a guarda do sábado, para mim, eu acho que é um dos menores problemas que eu tenho com a doutrina adventista. Tem outras doutrinas ali que eu acho muito piores, né, do que essas daí, por exemplo, juízo investigativo e outras parecidas com essa. Mas a gente vai falar sobre guarda do sábado porque eu quero trazer alguma base bíblica aqui para vocês, né? Então, bora lá. Deixa eu só colocar aqui em tela cheia antes de compartilhar o vídeo. Tá aqui.
Vou colocar aqui na câmera maior. Essa câmera está um pouco cortada, né? Então eu vou colocar assim e vou dar umas pausas no vídeo. Para quê? Porque para questão de direitos autorais, né? Para não dar nenhum problema sobre direitos autorais, apesar de ele ter feito essa fala aberta. Mas vamos lá. Olha o que ele estava falando. A gente vai ver basicamente só 2 minutos de vídeo. Esse daí é um debate que levou 1 hora. Então depois, se vocês quiserem, entra lá, Unidade FM, e assista esse debate. Foi um debate muito legal. Mas a gente vai ver 2 minutos aqui só, tá bom? Vamos lá. Em Apocalipse capítulo 13, você tem uma divisão entre a primeira e a segunda besta. E aí, por várias razões teológicas que não cabe o tempo aqui a gente explicar, e existe a ideia de que a primeira besta é a Igreja Católica e a segunda besta é os Estados Unidos da América. E aí uma discussão para outro contexto em outro momento. Mas o que acontece? Em relação a algumas coisas que o pastor Joaquim falou... Então aqui ele está só concluindo outro assunto que ele estava falando e agora ele vai entrar no cerne do assunto que ele trata dessa questão da guarda do sábado. É bem importante a gente colocar alguns pingos nos is. Primeiro de tudo, nenhum pastor diz que se não guardar o domingo não vai ser salvo. Era só o que faltava, né? Aqui só para vocês entenderem, esse debate ele falava, no caso o pastor Joaquim de Andrade está falando que a guarda, do dia de guarda ele reconhece como domingo, ele é uma pessoa que reconhece que a guarda do sábado migrou para o domingo. No caso do Ezequiel, ele já acha que a guarda é sábado, o dia de guarda é sábado. Depois a gente vai entrar nesse detalhe aí, vamos lá. Sabe por quê? Porque o domingo, dia do Senhor, ao qual você, a sua igreja e a maioria das igrejas chama, não existe na Bíblia. Né? Aí, tipo assim, como é que você vai dizer assim? Não guardar um negócio que não existe na Bíblia? Aí você... O que não é verdade. Domingo como dia do Senhor, chamado dia do Senhor, existe na Bíblia sim, entendeu? Mas eu nem vou me ater nisso daqui, vamos pra frente. Até não vai ser salvo no final das contas, né? Diferentemente do sábado. Porque o sábado está na Bíblia. E Tiago capítulo 2, verso 10 diz que se você transgredir um dos 10 mandamentos, é igual você transgredir todos. Se você for um adúltero, você vai ser salvo? Se for um ladrão, você vai ser salvo? Se for um assassino... A resposta é Jesus salvou o ladrão. Assim. Mas vamos lá, vamos deixar ele concluir o raciocínio dele. Que o raciocínio dele é bem interessante. Depois a gente vai discutir esse raciocínio dele aqui. Você vai ser salvo? Se você for um mentiroso, você vai ser salvo? Se você for... E eu digo assim, não que, por exemplo, Deus não possa perdoar os pecados das pessoas. Deus perdoa adultério, Deus perdoa mentira, Deus perdoa quem transgride o sábado. Entretanto, o ponto é, se a pessoa endurecer o seu coração ao ponto de preferir o pecado em relação à lei de Deus, se você fizer isso em relação ao adultério, não, você prefere o adultério ao invés da lei de Deus, você vai ser salvo, você vai se perder. Da mesma maneira, se você preferir transgredir o sábado... Isso daqui é bom que você entenda direitinho o que ele está falando. Essa questão de se a pessoa preferir transgredir a lei de Deus ao invés de cumprir o mandamento, ele vai ser condenado, tá? Então essa que é a ideia que ele está falando aqui. E esse transgredir a lei de Deus que ele está dizendo, por exemplo, se a pessoa está lá na lei falando que é para guardar o sábado, a pessoa pode até falhar na guarda do sábado. Por que ele está falando isso? Porque não existe um adventista que guarda o sábado conforme a Bíblia manda guardar. Até porque o calendário judaico é lunar, então é na tarde da sexta-feira que eles começam a guardar, não é sábado necessariamente. Então tem vários pontos aí, ele sabe que não existe um adventista que guarda o sábado corretamente, mas ele fala, não, mas beleza, mas a gente tem a intenção de guardar, por ter a intenção de guardar, aí funciona diferente, é isso que ele está querendo dizer. Eu quero que vocês peguem bem essa ideia que a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Ensinar contra a lei de Deus, você vai se perder. Desculpa te dizer. E não é porque eu estou falando, não é porque isso é muito importante para a igreja adventista. Vamos dizer que a igreja adventista não existisse na face da terra. A lei de Deus permaneceria como ela é. E ela seria como ela é. Qual é outra igreja mesmo que ensina o decreto dominical? Pouco me importa qual é outra igreja que ensina o decreto dominical. O que importa é que a Babilônia na qual você vive... Olha só, a Babilônia na qual você vive... defende a guarda do domingo. Que com base bíblica nenhuma. Muito. Esse é o ponto. Base bíblica zero. Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre esse assunto, Joaquim, você fala assim, ó, mostra nos... E aqui, beleza. Era só esse pedacinho, depois a gente vai pra frente aí
e fala do resto. Se vocês quiserem assistir tudo, vai lá na Rádio Musical FM. Só queria mostrar aqui, você vê que como ele identifica, porque o Rodrigo Silva, muitas das vezes, você pergunta, eu já vi perguntando em algumas entrevistas, vocês são irmãos dos outros cristãos e tal? Somos, claro que somos. Você vê que quando um pastor ali está sendo muito claro exatamente na posição que ele acredita, que no caso do pastor Ezequiel aqui, ele é uma pessoa defensora disso e bastante sincera na teologia que ele prega ali. Quando ele diz isso, ele fala a verdade, porque no Adventismo as outras igrejas são chamadas de Babilônia mesmo, não é que assim, não, existem os irmãos ali das outras igrejas. Não, é chamado de Babilônia. E no caso da igreja adventista, não. Aquela ali é o remanescente fiel e não sei o que lá. Beleza. Mas você vê qual que é a lógica do argumento dele. Porque quando o pastor Joaquim de Andrade deu uma pressionada dele perguntando sobre, então você precisa do sábado para ser salvo, era essa a ideia, né? A lógica dele é dizer o seguinte, não é que a gente está falando que você será salvo pelo sábado, mas, porém, entretanto, todavia, se você não guarda o sábado e ensina que não guardar o sábado é uma coisa que não tem problema, que as escrituras não pedem para que a pessoa faça isso, aí sim, você não está só transgredindo a lei de Deus, você está convictamente transgredindo a lei de Deus e, nesse caso, também ensinando. Então, nesse caso, não tem salvação. Então, querendo ou não, de maneira explícita ou não, é a salvação pela guarda de um dia, entendeu? É a salvação por cumprimento de lei, que é o que eles pregam, esse daí é um problema bastante grande. A princípio, eu não tenho exatamente um problema com a pessoa que queira guardar o sábado. Eu acho que se a pessoa quer guardar o sábado, que guarde o sábado, não tem problema nenhum. Agora, quando você começa a atribuir obras da lei referente à salvação, aí é um problema. Aí é um problema que a Bíblia trata isso de maneira muito clara. E, inclusive, falando de Bíblia, eu vou trazer aqui alguns versículos bíblicos para que a gente olhe isso e veja o que eu estou falando. Quer ver? O primeiro versículo bíblico que eu vou pegar aqui é Gálatas. Cadê aqui? Deixa eu abrir aqui. Igual eu falei, você que está aí assistindo, vai dando like, vai curtindo, tá bom? Vai mandando para as pessoas, porque a gente vai fazer como se fosse ao vivo aqui mesmo, né? Então vai ser bem interessante. Gálatas 4, 8 a 10. Eu vou colocar aqui na tela, deixa eu só jogar aqui na tela para você, tela grande, deixa eu ver aqui, vai ficar muito ruim, assim, pronto, Gálatas 4, 8, deixa eu só dar um zoom, porque aí serve para todos. Bom, vamos lá, Gálatas 4, 8 diz assim, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a Deus que por natureza não o são. Quer dizer, ele está falando aqui das pessoas que foram convertidas e que elas antigamente eram pessoas que serviam aos outros deuses, né? Então, quer dizer, vocês serviam a deuses que não são, mas agora não. Aí ele vai dizer, mas agora que conheceis ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis outra vez voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardeis dias e meses e anos e tempos e anos. Essa parte aqui das escrituras é muito clara. Por quê? Porque qual que era a ideia da igreja de Gálatas? A ideia de igreja de Gálatas era ser uma igreja judaizante. Essa era a ideia da igreja de Gálatas, entendeu? Eles tinham crido, só que algumas pessoas se infiltraram ali e disseram assim, não, esse negócio, não, beleza, o evangelho, tudo bem, somos salvos pela graça e não sei o que lá, só que você tem que guardar as obras da lei. Se você não guardar as obras da lei, você vai ser condenado. Então, eles estavam pedindo que você guardasse a lei como um todo. E aí a lei aqui a gente vê tanto os ritos mosaicos todos, circuncisão, quanto o decálogo. E olha o que Paulo diz aqui. Ele diz assim, aliás,
Aliás, deixa eu só botar aqui de novo na tela. Olha o que ele diz aqui, ó. Qual que foi a resposta? Ó? Guardeis dias e meses e tempos e anos, receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Entendeu? É nesse sentido, porque quando você tenta atribuir salvação à guarda de lei, é trabalho em vão, porque você já foi para um outro evangelho. Essa é a tônica do livro de Atos inteiro. Aqui eu só peguei um pedacinho para poder mostrar para você, mas essa é a tônica do livro de Atos. Então esse é o problema. O problema não está em guardar um dia, não está mesmo. Assim, não, eu acho que, sei lá, eu devo guardar o sábado, beleza, você vai lá e guarda o sábado. Mas quando você diz assim que este sábado ele é necessário, porque sem o sábado a pessoa ela vai ter problemas aí relacionados à salvação, então acabou-se, entendeu? Ele já, na verdade, ele já foi para outro evangelho, o que não é evangelho, né? Porque só existe um evangelho, né? Então, se você vai para um outro evangelho, você já não está mais no evangelho correto. E só para você ver que o que eu estou dizendo aqui não estou tirando da minha cabeça. Quando eu digo assim, você quer guardar um dia? Beleza, guarde lá um dia, não tem problema, desde que você não atribua isso a peso de salvação. Nós somos salvos pela graça mediante fé. Isso é a nossa salvação, pela graça mediante fé. E eu vou trazer aqui a referência do sábado. O que o sábado é nas Escrituras? Mas antes disso, deixa eu só mostrar mais uma passagem bíblica aqui que eu acho muito interessante, que é essa daqui, ó. Romanos 14:1. Aliás, aqui é a tradução ARA, mas eu vou colocar aqui na tradução NVI. Quer ver que é bem interessante. Ó. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. É que aqui na ARA ela está assim, acolhei o que é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões, entendeu? Aqui, ó, aí ele vai dizer assim, ó. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes, ou seja, o fraco come legumes. Aqui, para começar, se você fosse aprofundar ali nessa questão da doutrina adventista, eles também têm restrição, eles não comem carne de porco, por exemplo, é uma coisa que eles não comem. Por quê? Porque eles entendem como pecaminosa. Olha como é que Paulo se referia a quem deixa de comer coisas por conta de achar que aquilo ali, por algum modo, é pecaminoso, entendeu? Porque é o seguinte, o próprio Cristo falou que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, entendeu? Não é por deixar de comer um alimento, mas assim, existem pessoas que são fracas na fé. Nem por isso deixa de ser servo de Deus. Então, quando a pessoa é nesse sentido, ela acredita na salvação somente por Cristo, mas ela não quer fazer por conta própria. Não, eu quero guardar o sábado, eu não quero comer carne de porco. Fica à vontade. Faça aquilo que você acha que é o certo. Agora, quando você começa a atribuir isso, ou seja, quem deixar de fazer isso de alguma maneira tem a sua salvação prejudicada, aí é que entra aqui. Quer ver? Ó? Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, mesmo sendo fraco na fé, Deus o acolheu. Aí ele vai dizer assim, quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque Deus é poderoso para o suster. Ou seja, ele é débil na fé, tal, mas Deus é poderoso. Se ele é servo de Deus, entendeu? E Deus é poderoso para o suster. Aqui, ó. Um faz diferença entre dia e dia, ou seja, um considera um dia mais santo que o outro. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, na NVI de novo. Ó. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor o faz. É por isso que eu estou falando. Eu não vou, assim, se a pessoa realmente, na convicção da cabeça dela, deve guardar o dia, então guarda o dia. Se você faz isso para o Senhor, louvado seja Deus. Entendeu? Agora, quando você atribuir isso à salvação, aí acabou. Aí muda a conversa. Entendeu? Aquele que come carne,
come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de vós vive para si, e nenhum de vós morre apenas para si. Se vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim que vivamos e morramos, pertencemos ao Senhor. Então, essa que é a ideia, por exemplo, que a Bíblia traz, essa questão de fazer diferença de dia, de dizer, não, eu não como tal comida, a comida tal é contaminada e não sei o que lá. Tudo isso daí são coisas que a Bíblia, entendeu? Ela não reprova que você faça. Agora, quando você transforma isso em algo salvífico, aí é o problema. Aí é o problema mais sério. E aí, com esse problema mais sério, o que acontece? Aí a Bíblia é muito clara. A gente pega, depois se tiver tempo, se ficar com curiosidade, leia lá a Carta dos Gálatas todos. A Carta dos Gálatas vai ser muito clara em relação a isso. Mas aí você pode me perguntar o seguinte, então, beleza, Leonardo, entendi ali, mas eu já ouvi, sei lá, um adventista falar, ou seja, o que estava lá nos 10 mandamentos, no decálogo, não matarás, não adulterarás, não, entendeu? Amar a Deus sobre todas as coisas, isso daí não continua válido? Por que só o sábado não continua válido? Isso é uma pergunta bastante interessante. Entendeu? Essa é uma pergunta muito interessante, porque isso vai demandar a gente entender essa relação da lei e da lei de Deus, né, entre o antigo e a nova aliança. São alianças diferentes, mudou, entendeu? As alianças mudaram, então a relação para com a lei também mudou. E eu vou tirar isso da minha cabeça novamente? Não vou tirar isso da minha cabeça. Eu vou colocar aqui para vocês pega na sua Bíblia o livro de 2 aos Coríntios 3, versículo 1. E aí ele vai dizer o seguinte, deixa eu pegar aqui, eu vou pegar na área mesmo. Deixa eu ver aqui, ou eu pego na outra. Vamos pegar na área mesmo. Bom, começamos, porventura, a outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendações para vós, outros, entendeu? Aqui, eu nem vou entrar nisso daqui que eu poderia explicar, só que vai gastar muito tempo do vídeo. Então eu vou pular, aí você não entendeu isso, depois eu posso fazer algum vídeo separado para isso. Vós sois a nossa carta, escrito em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Aqui era porque Paulo estava tendo alguns problemas lá na igreja de Coríntios, tá? Mas vamos para frente. Estando de pé já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra. Aqui, Paulo vai começar a fazer um jogo aqui, uma relação entre antiga e nova aliança, que é muito importante que se entenda, para que entenda-se essa relação da lei com o Novo Testamento. Vamos lá. Mais em tábuas de carne. Isso daqui também não foi inventado, tá? Tem uma passagem bíblica que diz que Deus escreveria a sua lei nas tábuas de carne e tal, tem uma relação com isso. Mas, de novo, vamos passar para frente. Isto é, corações. Ou seja, ele está dizendo assim, o Espírito do Deus vivente, ele não está escrevendo mais em tábuas de pedra. A minha pergunta para você é o seguinte, pensa aí, o que foi escrito em tábuas de pedra? A pergunta é muito... O que foi escrito em tábuas de... Foi a lei de Moisés, ou seja, foi aquelas 613 leis lá de Moisés, ou foram os 10 mandamentos que foram escritos em tábuas de pedra? Se vocês lembrarem que Deus escreveu com o próprio dedo dele, foi exatamente dos 10 mandamentos aqui que ele está falando. Então ele está falando a relação dos 10 mandamentos com a relação da graça. Então isso é muito importante. Vamos lá, vamos continuar. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Por quê? Se a gente fosse confiar nos 10 mandamentos para ser salvo, estava todo mundo no inferno, porque não tem ninguém que consiga cumprir os 10 mandamentos. É por causa disso. Tá certo? Então ele vai começar a dizer assim, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, exatamente, Deus é a nossa suficiência. Quando nós cremos em Cristo, o Espírito Santo nos reforça para que a gente possa pensar, falar, agir, qualquer coisa. Isso é graça de Deus, tá certo? O qual
nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Olha, guarda muito bem isso daqui, ó. Ministros de uma nova aliança. Aqui, os apóstolos, eles não eram ministros da antiga aliança. Eles não eram ministros dos 10 mandamentos. Eles eram ministros de uma nova aliança. Ele vai dizer assim, não da letra. Por que a letra? Porque foi o que foi escrito em tábuas de pedra. Então, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ou seja, é o Evangelho que deu vida para as pessoas, não a letra da lei. Entendeu? É nesse sentido. E se, ó como é que ele chama aqui o ministério, ó como é que ele chama a questão do Antigo Testamento, como ele chama os mandamentos da lei. E se o ministério da morte, gravados com letras em pedras, o que é isso daqui? O Decálogo. Se revestiu de glória, a ponto de que os filhos de Israel não puderam fitar a face de Moisés, porque o que aconteceu? Quando Moisés recebeu as tábuas da lei, o rosto dele brilhava, tá certo? E aí, os filhos de Israel não conseguiam olhar no rosto de Moisés, porque a face dele brilhava. Ou seja, olha a glória que se revestiu o ministério da morte. Por que ministério da morte? Porque a lei é ruim? Não, a lei é santa, justa e boa. Mas o ser humano, por ter essa enfermidade, esse pecado original, pelo pecado do ser humano é que você não consegue cumprir a lei. Então a lei serviu exatamente para mostrar o pecado. Então, onde a lei chegou, superabundou o pecado, entendeu? É essa a ideia. Então, e o pecado gera morte. É por isso que ele chama de ministério da morte. Aí, ó, por causa da glória do seu rosto que ainda que desvanecentes, ou seja, é porque estava reduzindo. A glória do rosto dele estava reduzindo. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Que ministério é esse do Espírito? É exatamente o Novo Testamento. É o Evangelho, que Cristo, quando subiu ao alto, mandou o quê? O Espírito Santo. Né, desceu o Espírito Santo sobre nós. Então, nós estamos exatamente nesse Novo Testamento. Por quê? Se o ministério da condenação foi glória, olha como é que é, olha o outro adjetivo que ele dá para os 10 mandamentos, para tudo, digamos assim, para a lei. Se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Tá certo? Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece. Tá certo? Olha aqui, ó. Já não resplandece. Diante da atual sobreexcelência da glória. Por quê? Se o que desvanecia teve glória, muito mais glória tem o que é permanente. Porque aqui a gente está falando de evangelho. Aqui o que é permanente é exatamente a graça, é o evangelho, tá certo? Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que Cristo, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Essa daqui, entendeu? É justamente a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. E aí você pode me perguntar, mas então quer dizer, peraí, então a lei, ela foi revogada. E aí, o que sobrou então? Quer dizer que a gente pode fazer tudo? Você vai ver que é o seguinte, a lei, ela traz um negócio muito importante, que é o caráter de Deus. E Deus é imutável, tá certo? Deus é imutável. Sendo Deus imutável, o caráter de Deus também é imutável. É por isso que, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós verificamos que dos 10 mandamentos, 9 deles estão claramente reforçados no Novo Testamento. Então, dos 10, 9 estão claramente reforçados no Novo Testamento. O único que não está é o sábado. O único. O único que não está é o sábado. E se você pegar um adventista defendendo a guarda de sábado, você vai ver, é tudo inferência. Aí não sei o que lá, é porque os discípulos foram lá no templo no sábado. Eles iam pregar para os judeus. Onde é que eles iam ir? Entendeu?
Onde que eles iam? Obviamente, aonde se ajuntavam os judeus. Não era ali que ele tinha que levar o evangelho? Então era por causa disso. Mas, inclusive no Novo Testamento, mostra que os próprios discípulos se reuniam no domingo. Inclusive, o próprio Paulo tem um conselho lá sobre coletas, dizendo que no primeiro dia da semana, ponha de parte, não sei o que lá. Primeiro dia da semana é o quê? Domingo, entendeu? Não é sábado. Então, é por isso, no Novo Testamento, a lei, como a lei mostra o caráter de Deus, por isso o caráter de Deus é imutável, então por isso que você vai ver a repetição do Antigo no Novo Testamento, tá certo? Então, só que a diferença é que não é mais por regra. A diferença é que nós cumprimos a lei no seu sentido mais profundo. Ou seja, o próprio Cristo, ele pegou alguns mandamentos, sei lá, a lei diz assim, não matarás. E aí Cristo falou assim, ó, se você desejar o mal do seu irmão, você já é homicida. Então, quer dizer, a lei no Novo Testamento é num sentido muito mais profundo e no sentido do que a lei queria dizer e o que a lei queria fazer. Então, só que isso só é possível quando você transforma o coração de pedra num coração de carne. Você é transformado pelo Evangelho e você recebe o Espírito Santo. Então, a capacitação vem daí. Então, aí você pode me perguntar, então, Leonardo, então, sábado, então ele foi transformado. Foi transformado no quê? Bom, então aí a gente vai ver a questão do sábado na lei. E aí, no Novo Testamento. E aí, a gente vai pegar algumas passagens, por exemplo, Mateus 12:8. Eu não vou colocar aqui na tela para não ficar correndo de um lugar para o outro, só vou colocar o que é mais importante. Você pegar na sua Bíblia, Mateus 12:8, vai dizer assim: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então isso significa o seguinte, que Cristo, e ali nessa parte, ele estava sendo acusado de transgredir o sábado, que ele nunca fez, na verdade, porque o próprio Cristo, quando veio, ele estava sob a lei. Então ele tinha que cumprir a lei, porque ele veio para cumprir a lei. Entendeu? Mas depois que ele cumpriu a lei na sua plenitude, ele não mandou que cumprisse a lei, entendeu? É esse que é o ponto. Então você vai ver algumas passagens, por exemplo, de quando, sei lá, ele cura um leproso, ele manda o leproso ir lá se apresentar ao sacerdote, porque existia dentro da lei alguns rituais que o sacerdote tinha que fazer para atestar que a pessoa realmente estava limpa. Então Cristo cumpriu a lei, entendeu? Mas ele cumpriu. Agora, no Novo Testamento mudou-se, agora a gente está em Cristo. Então nós somos novas criaturas e o sentido da lei que nós temos é esse sentido da lei mais profundo. E aqui ele vai dizer, então, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado, né? E, inclusive, quer dizer, você mostra nessa passagem que o Cristo, então o sábado foi algo dado no sentido para que o homem descansasse. Eu vou pegar aqui um texto, ó, Marcos 2, 27 e 28. Eu vou colocar aqui na tela porque eu consigo explicar isso melhor aqui com esse texto. Marcos 2, 27 e 28 aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui na tela. Pronto, tá aqui, ó. Então, vocês vão ver que Marcos 2, aqui ele vai dizer assim, ora, aconteceu atravessar Jesus em um dia de sábado, a seara, os discípulos passaram e colhiam as espigas. Advertiram-no os fariseus, vê, por que fazem isso, o que não é lícito aos sábados? Mas eles respondeu, nunca leste, porque aqui, na verdade, os fariseus estavam querendo pegar Jesus, né, porque ele está transgredindo algum mandamento, e aqui ele estava transgredindo o mandamento do sábado, entre aspas, que ele não transgrediu, porque na verdade existia uma cláusula na lei que dizia que era lícito fazer bem aos sábados, entendeu? Na interpretação, inclusive rabínica, tinha essa questão de que é lícito fazer bem aos sábados, você podia socorrer uma pessoa, por exemplo, se a pessoa estivesse morrendo de fome, ela poderia comer. Então, eu vou pular essa parte, mas aqui, ó, ele vai dizer assim, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Por quê? Porque, na época,
Se Deus não estabelece, por exemplo, um dia de descanso, as pessoas trabalhariam todos os dias e não teria um dia, por exemplo, de dedicação à família, um dia para estar louvando a Deus, um dia para estar sendo dedicado ao Senhor. Então foi por isso que o sábado foi estabelecido, por causa do homem, ou seja, foi pelo bem do homem que o sábado foi estabelecido, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o homem não era um escravo do sábado, mas ele vai dizer, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado, ou seja, só que Cristo, além de tudo, é superior ao sábado, porque Cristo é o nosso sábado. É essa que é a diferença. E aí você pode estar falando, ué, mas você está tirando isso da onde, né? Está tirando isso da sua cabeça? Eu vou pegar aqui o texto, quer ver? Ó? Hebreus 4:3 aqui, deixa eu só colocar aqui na tela para vocês. Hebreus 4, versículo 3. Deixa eu pegar aqui. Aqui Hebreus é muito interessante. Hebreus aqui, se eu pudesse pegar todo o livro de Hebreus, ó, depois eu vou dar um conselho para vocês que estão aí assistindo. Por favor, leia Hebreus 4 inteirinho. Vocês vão gostar. Eu não vou fazer isso aqui, mas eu vou pegar só aqui, ó, Hebreus 4:3. Aqui, lembra, o livro de Hebreus está sendo escrito para hebreus, então são judeus, tá certo? Então aqui, o jeito dele tratar é diferente, a forma com que ele vai falar é muito diferente, até porque por causa disso o Hebreus é um livro meio complicado de você entender se você não tem uma base. Mas ele vai falar aqui, ó, nós porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tinha dito. Ou seja, quando você crê no Senhor Jesus, nós automaticamente entramos em seu descanso. Não era o sábado no Antigo Testamento que representava o descanso? Então, no Novo Testamento, chama Cristo. Então, o sábado no Antigo Testamento era um dia. O sábado no Novo Testamento é uma pessoa. Entendeu? Então nós não descansamos mais num dia, nós descansamos em uma pessoa. É Cristo que prometeu, dizendo assim, vinde a mim todos que estáis cansados e atribulados e eu vos aliviarei. Em mim acharás descanso. Então o descanso do cristão é exatamente, acontece que ó, nós porém que cremos, ou seja, aqui eu vou até realçar aqui, ó, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Aqui é complexo, ele está falando sobre a fundação do mundo e está falando exatamente sobre o sétimo dia, o dia do descanso. Por quê? Em um certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus do sétimo dia de todas as suas obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, que, por causa da desobediência, não entraram aqueles quais anteriormente foram anunciadas as boas obras. Aqui está falando dos judeus, né? De novo, determina um certo dia, hoje, falando Davi, muito tempo depois, segundo fora declarado, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Tá vendo aqui? Depois eu vou falar para você assim, leia Hebreus 4 inteiro, tenta ler com cuidado, pegue em outras traduções, vocês vão ver. Hebreus 4 é justamente tudo que eu estou falando aqui, é que Hebreus 4 mostra que Cristo é o nosso descanso. Então, o sábado no Antigo Testamento, ele na verdade, o sábado da lei, ele apontava para um descanso futuro, apontava para o Cristo. Então, por isso que dos 10 mandamentos, 9 estão repetidos. E o sábado nós também guardamos. Aqueles que creem no Senhor Jesus, eles entram para o descanso. É por isso que existe a fala assim, muito comum, assim, descanse no Senhor. Porque o descanso do cristão é no Senhor. Obviamente que aqui eu estou dizendo que a Bíblia também dá indicativos de que a gente tem que separar um tempo da nossa semana para que a gente se encontre com os irmãos, que tenha comunhão com os irmãos, tenha um dia de culto. Ou esse dia de culto pode ser qualquer dia. E eu vou dizer aqui minha opinião. Eu não guardo dia nenhum.
Eu não sou, ou é sábado ou é domingo. Para mim não existe dia de guarda como existia no Antigo Testamento. Eu não guardo sábado, não guardo domingo. Mas quando eu guardo Cristo, na verdade eu estou guardando o sábado do Senhor e estou guardando todos os dias, porque no final das contas eu guardo Cristo todos os dias. Então eu entendo que não há um dia específico de guarda. Você pode fazer, vamos supor, você vive num país islâmico e ali é o dia que eles descansam, é o dia de sexta-feira, faça seu culto na sexta. Ah, você vive no Brasil, num país ocidental, que o domingo é o mais comum, faça no domingo. Ah, você está em Jerusalém, não sei o que lá eles descansam no sábado, faça o culto no sábado, não interessa o dia da semana. Por quê? Porque o nosso sábado não é um dia, o nosso sábado é uma pessoa. E é justamente por ser uma pessoa, nós guardamos a Cristo e isso é que interessa. Então eu quis trazer aqui, de maneira resumida, mesmo que o vídeo já está dando quase 40 minutos, para vocês verem que isso daí é um negócio muito detalhista. Eu poderia depois pegar aqui Hebreus 4 inteiro, com mais detalhe e tal, mas aí o vídeo ia ficar muito longo, por isso que eu não quis fazer isso daí. Mas eu quis trazer esse assunto, porque é um assunto importante, tá certo? As pessoas muitas das vezes são engodadas, por quê? Porque a pergunta que geralmente faz é assim, pega aí os 10 mandamentos. Eu já vi pessoa falando, pega os 10 mandamentos. Aí começa a ler assim, esse primeiro mandamento aqui, o cristão deve cumprir? Sim. O segundo mandamento deve cumprir? Sim. O terceiro deve cumprir? Sim. O quinto deve cumprir? Sim. Ele vai falando sim para todos. Aí a pergunta é, por que você não cumpre o quarto? Aí geralmente as pessoas ficam sem chão, não sabem o que falar, entendeu? Esse daí é uma estratégia muito interessante, mas existe toda uma base bíblica para poder mostrar e afirmar essa diferença e é o que eu queria trazer aqui. Então, você quer guardar o seu sábado? Fique à vontade. Agora, quando você atribui que a pessoa que não guarda, ou seja, deixa de guardar um dia da semana, a pessoa está condenada, então você está defendendo outro evangelho, que não é o evangelho das Escrituras. Bom, se você gostou, dê like, curta, compartilhe. E se inscreva no canal também, não se esqueça, se inscreva no canal e ative os sininhos da notificação, porque isso ajuda a nossa mensagem a chegar a muito mais pessoas. Nos vemos aí no próximo vídeo, que Deus abençoe.